Há muitos séculos, a terra foi criada por Deus e tudo era bom. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu-lhe o domínio sobre toda a criação. Porém, ao longo dos anos, o homem se afastou do plano divino. A humanidade se corrompeu de tal maneira que Deus se entristeceu profundamente. As pessoas viviam de maneira egoísta, desonesta, e a maldade reinava sobre a terra. A violência se espalhou e a humanidade se perdeu nos seus próprios desejos e prazeres. Deus observou o coração do homem e viu que ele estava inclinado para o mal, e sua tristeza foi grande. Contudo, em meio a toda essa corrupção, havia um homem justo e íntegro. Seu nome era Noé. Noé amava a Deus e vivia de acordo com seus mandamentos. Ele não se deixou corromper pelo mal que havia se espalhado ao seu redor. Noé era um exemplo de fé, retidão e obediência. Foi então que Deus, em sua infinita sabedoria, resolveu purificar a terra e salvar a humanidade. Deus viu em Noé um homem digno de confiar, alguém que poderia ser o portador de uma nova esperança para a criação. Então, Deus revelou a Noé seu plano. Um grande dilúvio viria para destruir toda a vida na terra, mas Noé e sua família seriam salvos. Deus apareceu a Noé e disse: "Estou decidido a destruir toda a humanidade e os seres vivos da face da terra, porque sua maldade é extrema. Mas você, Noé, encontrará graça diante de mim." Deus ordenou que Noé construísse uma grande arca, uma embarcação que fosse capaz de abrigar ele, sua família e um casal de cada espécie animal, para que a vida na terra fosse preservada. As instruções para a construção da arca foram detalhadas. Deus especificou as dimensões exatas. Ela deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Noé deveria cobri-la com betume por dentro e por fora, para que fosse impermeável às águas. Além disso, a arca deveria ter 3 andares, um para cada tipo de animal. A construção da arca seria um ato de fé, porque Noé ainda não sabia como ou quando o dilúvio aconteceria, mas ele obedeceu sem questionar. Enquanto Noé construía a arca, ele enfrentava zombarias e incredulidade. O povo da sua época não entendia o que estava acontecendo. Eles se divertiam, comiam, bebiam e não viam razão para se preocupar. Mas Noé seguiu sua missão com perseverança, confiando nas palavras de Deus. Não era apenas a construção da arca que Noé realizava, mas também a construção de um futuro para a humanidade. Noé começou a reunir os animais. Deus instruiu que ele trouxesse 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para que a raça animal fosse preservada após o dilúvio. Era uma tarefa árdua, pois ele teve que cuidar de todos os tipos de animais, desde os grandes até os pequenos, desde os ferozes até os dóceis. Mas Noé não se deixou desanimar, pois sabia que essa era uma missão dada por Deus. Quando a arca ficou pronta, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram nela. A grande porta da arca foi fechada por Deus, selando todos dentro. A proteção estava garantida. Agora, o momento mais temido e aguardado chegaria: o dilúvio. Noé e sua família se prepararam para o que viria. A chuva começou a cair, e em pouco tempo as águas começaram a se acumular. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não parou. A água subiu a ponto de cobrir as montanhas mais altas da terra. A arca flutuava sobre as águas, mas a terra estava sendo destruída. Dentro da arca, Noé e sua família se mantinham ocupados com o cuidado dos animais. Havia muitos desafios: alimentar os animais, mantê-los calmos e garantir que todos estivessem seguros. Mas, em meio a todo o caos e incerteza, Noé e sua família podiam descansar na promessa de Deus, que disse que os salvaria. A cada dia que passava, a terra se tornava mais e mais inabitável. Enquanto as águas continuavam a subir, todos os seres vivos fora da arca pereceram.
O dilúvio foi completo. A criação de Deus, que antes era boa, estava agora sob a destruição do pecado. Mas, mesmo no meio da tragédia, havia esperança. A Arca de Noé se tornou um símbolo de salvação, um lugar seguro para aqueles que obedeceram à voz de Deus. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas as águas continuaram a cobrir a terra por muito mais tempo. Após o fim das chuvas, Noé e sua família permaneceram dentro da arca, aguardando que a água baixasse. Eles estavam completamente isolados, e o tempo parecia se arrastar. A incerteza do que aconteceria a seguir tornava os dias longos e difíceis. Quando as águas começaram a baixar, Noé soltou um corvo para verificar se já havia terra seca. O corvo foi e não voltou, então Noé soltou uma pomba. A pomba foi e retornou com o bico carregando uma folha de oliveira, um sinal claro de que as águas estavam diminuindo e que a vida estava começando a ser restaurada. Noé aguardou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Desta vez, ela não voltou, o que indicava que as águas haviam se dissipado e a terra estava começando a ser restaurada. A arca finalmente se firmou no Monte Ararat e a porta da arca foi aberta. Noé e sua família saíram para uma terra renovada. Noé e sua família, após passar por tantas adversidades, estavam agora livres para reconstruir a vida. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para Deus e oferecer sacrifícios de agradecimento pela salvação e pela preservação da vida. Noé reconheceu que tudo o que havia acontecido era fruto da graça de Deus, e ele se prostrou diante de Deus em adoração. Foi nesse momento que Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Ele colocou um arco-íris no céu como sinal dessa aliança. O arco-íris seria um lembrete constante de que Deus é fiel em suas promessas e que Ele cuida da sua criação com amor e misericórdia. Deus disse a Noé: "Esta é a aliança que faço com você e com seus descendentes. Nunca mais destruirei toda a vida com um dilúvio. Sempre que as nuvens se formarem sobre a terra e o arco-íris aparecer, lembrarei da minha aliança com você e com todos os seres vivos." E assim, a humanidade teve uma segunda chance. Noé e seus filhos se tornaram os pais de uma nova geração de seres humanos. Eles reconstruíram a terra e povoaram-na novamente. O arco-íris, com suas cores vibrantes, tornou-se um símbolo eterno da fidelidade de Deus à sua criação e da sua promessa de restaurar o mundo, mesmo após a destruição. A história de Noé é cheia de lições poderosas. Ela nos ensina sobre a obediência a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis ou ridículas aos olhos dos outros. Noé seguiu as instruções de Deus sem questionar, e por isso ele e sua família foram salvos. A história também nos ensina sobre a fidelidade de Deus. Embora o pecado tenha trazido destruição e morte ao mundo, Deus não deixou de cumprir sua promessa de salvação. O arco-íris, como sinal da aliança de Deus, nos lembra que Ele é fiel e justo e que sempre haverá uma esperança renovada em sua presença. Finalmente, a história de Noé nos desafia a refletir sobre o estado do nosso coração diante de Deus. A humanidade havia se corrompido, mas Noé foi um exemplo de integridade. Deus procura aqueles que são fiéis a Ele, e como Noé, somos chamados a viver com justiça, fé e obediência. Essa história não é apenas um relato de um evento antigo, mas um lembrete contínuo de que a fidelidade de Deus e a sua graça sempre nos sustentam, mesmo em tempos de adversidade.